Olá, benditos! Os capítulos 36 a 39 encerram a primeira parte do livro de Isaías, com ênfase na Assíria, sendo que os capítulos 38 e 39 introduzem a segunda parte do livro, com ênfase na Babilônia. Esses 4 últimos capítulos da primeira parte nos ensinam lições preciosas sobre fé, oração e os perigos do orgulho. Vamos então para mais um capítulo da nossa série. Com exceção de Davi e Salomão, nenhum outro rei de Judá recebeu tanta atenção e aprovação quanto Ezequias. Nada menos que 11 capítulos são dedicados a ele. O rei Ezequias estava reinando há 14 anos em Judá, quando Senaqueribe invadiu a nação. Essa invasão assíria é aquela que nós temos falado quase em todos os capítulos passados até aqui. Mas só agora Isaías nos dá o registro histórico do que realmente aconteceu. O exército assírio veio do lado norte, conquistou a Síria e o reino do norte de Israel e depois subiu contra as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Senaqueribe ficou na cidade de Laquis, que era uma importante cidade-fortaleza de Judá, a 45 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. E de lá ele enviou Rabsaqué com um grande exército até Jerusalém com uma mensagem para o rei Ezequias. Rabsaqué não era um nome, mas sim um título que designava um oficial do alto escalão do exército assírio que servia e representava o rei Senaqueribe. Das cidades importantes, só restava Jerusalém para ser conquistada. Se os assírios a conquistassem, então Judá seria destruída como nação, assim como havia acontecido com a Síria e com o reino do norte de Israel. Foi um momento de tensão e desespero para o rei Ezequias e todo o povo de Judá. O Rabsaqué chegou a Jerusalém e parou no caminho principal do Campo do Lavandeiro. O local era fora da cidade, mas perto o bastante para que as conversas pudessem ser ouvidas por quem estivesse nas muralhas da cidade. Esse local do encontro é importante porque exatamente no mesmo local, mais ou menos 30 anos antes, o profeta Isaías havia confrontado o rei Acás, pai do rei Ezequias. Acás havia se recusado a confiar no Senhor e fez uma aliança com a Assíria. Agora, os assírios estavam prontos para tomar Jerusalém. A invasão da Assíria era parte da disciplina do Senhor para ensinar o seu povo a confiar somente nele. O rei Ezequias enviou 3 dos seus oficiais ao encontro do Rabsaqué, Eliaquim, Sebna e Joá. Ezequias havia tentado fazer uma aliança defensiva com o Egito, que parecia ser a única nação forte o suficiente para proteger Judá contra os poderosos assírios. Como profeta, Isaías desencorajou Ezequias a fazer essa aliança, pois o Senhor queria que Judá confiasse nele e não no Egito. O pronunciamento de Rabsaqué foi um dos mais insolentes e blasfemos encontrados em toda a Bíblia. Seu discurso foi um exemplo de psicologia militar, no qual ele desonrou tudo o que era mais precioso para os judeus, inclusive o Senhor Deus, e enfatizou a grandeza do rei da Assíria. A palavra-chave aqui é confiança, usada por ele 7 vezes. A intenção de Rabsaqué era desmoralizar completamente o povo e levá-lo ao desespero. Ele disse que Judá não deveria confiar nas suas estratégias ao buscar ajuda no Egito, nem em seus recursos militares, pois eles não tinham homens, cavalos, nem carros para atacar os assírios, e nem mesmo no seu rei. Note que Satanás usa exatamente a mesma abordagem. Muitos de nós imaginamos que ele está ansioso por lutar conosco e nos derrotar, mas não, ele não quer lutar conosco por pelo menos 3 razões. Primeiro, porque ele sabe que há uma grande chance de nós vencermos.
Segundo, porque vencendo ou perdendo, a batalha pode nos aproximar mais do Senhor. E terceiro, o que o Senhor faz na nossa vida por meio de uma batalha pode ser uma grande bênção para outras pessoas. Por isso, Satanás não quer lutar conosco. Ele prefere tentar nos convencer a simplesmente desistir. Foi exatamente isso que ele tentou fazer com Jesus, evitar a luta, tentando convencer Jesus a desistir. Não funcionou com Jesus e não deve funcionar conosco. Mas Rabsaqué guardou seu melhor ataque para o final, ao dizer que o Senhor tinha ordenado a ele que atacasse e destruísse a terra de Judá. Rabsaqué estava parcialmente correto, porque o seu ataque a Judá cumpriu o plano de disciplina de Deus ao seu povo, profetizado por Isaías. Ao conquistar a Síria, ao conquistar Israel e ao levar Judá à beira do desespero, os assírios estavam cumprindo a vontade de Deus. No entanto, nunca devemos pensar que Deus levou um homem inocente a cumprir um plano maligno. Embora Deus tenha predito a invasão dos assírios, Rabsaqué pode ter mentido de fato quando disse: "O Senhor me ordenou". Deus simplesmente permitiu que os assírios realizassem os desejos corruptos e malignos dos seus corações. Portanto, os assírios não tinham desculpas. Podemos imaginar como foi difícil para os líderes enviados pelo rei Ezequias ouvir tudo aquilo em hebraico. Era a língua do povo judeu e eles estavam sobre a muralha ouvindo todas aquelas afrontas de Rabsaqué. Os líderes de Judá temiam que o povo ficasse tão desanimado que acabasse se levantando contra eles, os forçando a se render. Mas essa era exatamente a intenção do Rabsaqué. Quanto mais medo, desânimo e desespero ele pudesse espalhar, melhor. Mas o pior de tudo é que Rabsaqué queria destruir a confiança do povo no Deus vivo. Sua mensagem foi simples e astuta em sua lógica satânica. Ele disse: os deuses de outras nações não foram capazes de protegê-las contra nós. Seu Deus é como um deles e não poderá proteger vocês também. Rabsaqué estava até argumentando bem, até que ele simplesmente ultrapassou os seus limites. Uma coisa era falar contra Judá e seus líderes, outra coisa completamente diferente era zombar do Deus de Israel dessa forma e considerá-lo como apenas mais um Deus. Ele ofendeu Yahvé de uma forma da qual logo se arrependeria. O que valeu nesse momento foi a obediência do povo à ordem do seu rei, de que eles não deveriam responder à ofensa do inimigo. E realmente, há casos em que é melhor ficar em silêncio e confiar em Deus, em vez de tentar vencer uma discussão. E assim, em silêncio, mas profundamente afetados pelas palavras do Rabsaqué, os três enviados voltaram com suas roupas rasgadas em sinal de angústia e relataram ao rei Ezequias todas as palavras do seu inimigo. As coisas estavam difíceis, mas a batalha ainda não estava perdida. No próximo capítulo, vamos aprender com Ezequias como lidar com um problema aparentemente sem solução. São atitudes que têm um grande valor até os dias de hoje. Então, não perca o nosso encontro de amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!